Oi, aí, de novo. Agora minha camisa aqui do Vira-Lata Caramelo, hein? Ó, Vira-Latinha que é a entidade brasileira, né, gente? Este danado deste Vira-Lata Caramelo. Não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou apaixonado por cachorros. E recomendo, hein? Vocês também gostem, porque os bichinhos são bons demais. Nossa amiga astronauta voltou aí, né? Vou me colocar aqui no lugar dela, parecer que, ó, vocês vão ficar olhando para ela. Mentira. Ela é nossa amiga, já esteve aí na primeira aula, no slide da primeira aula, agora voltou para a gente falar da relação entre orientadores, e aí eu estou falando de orientador, orientadora, ou às vezes também co-orientadores, são aquelas pessoas que auxiliam na orientação, não são orientador principal, mas pode haver também co-orientação, e, e orientando, ou seja, quem está produzindo o trabalho, tá? Por que esse assunto é tão importante? Porque vocês, né, já vão começar a pensar nisso para a frente. Claro que algumas coisas que eu vou dizer aqui, vocês vão ver que não se aplicam muito, não vão se aplicar a nós, porque nós temos um processo aqui de recrutamento de orientadores que é por meio de editais, não é isso? Então, na hora que chegar lá eu explico melhor, mas é para vocês entenderem que algumas coisas não necessariamente a gente conseguirá aplicar aqui, mas é a base da orientação, a base da relação entre orientadores e orientandos que eu vou falar para vocês agora, tá? Veja só. O que é um orientador ou uma orientadora, né? Nesse caso aqui, no geral, obviamente, porque a palavra é bastante autoexplicativa, né, gente? Quem orienta é quem dá direção a alguma coisa, quem dá destino para alguma pessoa ou alguma coisa. E no sentido do trabalho acadêmico, é exatamente a mesma coisa, né? Então, o orientador ou orientadora de um trabalho acadêmico é uma pessoa que vai direcionar o estudante para o melhor caminho, não é isso? Eu não falei para vocês na nossa aula síncrona que os temas podem se desdobrar em 1 milhão de coisas, né? Eu mostrei lá, vocês lembram? Eu dei lá um tema e falei, olha, daqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que a gente chamou de delimitação do tema ou recorte do tema, não foi isso? Podem ser variados esses recortes, porque dentro de um mesmo tema, você fala, olha, a importância da gestão pública para o, o uso correto de recursos financeiros. Isso pode se desdobrar em um monte de trabalhos, né? Eu posso estar falando de várias coisas. Nesse sentido, é que é importante o papel do orientador ou da orientadora, né? Que é a pessoa que vai lapidar essa temática, né? Grosso modo, vê só, é o que eu vou fazer agora com vocês, a partir do momento em que nós, é, não agora, enquanto você está vendo esse vídeo, mas agora, depois que vocês finalizarem os trabalhos de vocês, né? A primeira etapa lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ler todos os trabalhos e eu vou orientá-los a partir da temática que vocês escolheram. Isso não quer dizer que a temática que você escolheu está certa ou está errada. Às vezes ela está inadequada para o tamanho do trabalho que vai vir por aí. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Né? O nível que a gente está de estudo, ele indica muitas vezes o melhor caminho. E o orientador e a orientadora, ou a orientadora, eles sabem, o que já passaram por isso em outros momentos, e eles então conhecem esses caminhos. Por isso que é uma figura importante aí para a gente, tá bem? É, coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher uma orientadora ou um orientador. Afinidades temáticas e pessoais. Eu coloquei aí, ó, essa gracinha, né? Eu tô falando que o professor seja inimigo de vocês, hein? Mas ninguém fala com inimigo, não é isso? Vou trabalhar com a pessoa,
com quem você não se dá bem. Às vezes a gente é obrigado, não é isso? Enfiam na gente uma pessoa lá que a gente tem que aceitar, porque se está no lugar, não tem como escolher. Mas, nessa relação acadêmica, muitas vezes a gente consegue escolher. Então, repito aqui, não será exatamente o nosso processo, porque como eu disse para vocês, aqui a gente trabalha com editais, e aí são pessoas, não necessariamente são eh, professores do curso que vão orientar, não é isso? Podem ser outras pessoas, inclusive, que não deram aula no curso. Então não tem como vocês escolherem e falar, eu quero o professor Vitor para me orientar. Infelizmente, não é assim que funciona, tá, gente? Mas eu já estou preparando vocês, obviamente, para o geral. Então, se vocês forem fazer, de repente, uma graduação ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, especialização, em qualquer outro lugar, que seja principalmente se for presencial, se for um curso presencial, você vai escolher seu orientador, sua orientadora, dentre aquelas possibilidades que existem lá. Então, é importantíssimo levar em consideração essas afinidades, tá? Que são afinidades temáticas, ou seja, será que essa pessoa tem conhecimento daquilo que eu quero trabalhar? Ela gosta desse assunto, ela costuma trabalhar com isso? Isso é importante. Porque se for uma pessoa que não entende nada do que você está falando, ou não, né? Porque se ela está no curso, ela alguma coisa vai entender daquilo. Mas às vezes não é a área de especialidade dela. Então ela não vai poder te ajudar tanto quanto outros que às vezes tenham mais afinidade temática com aquele trabalho, tá? É igual, por exemplo, eu falo muito isso com os alunos na hora que eu vou fazer essa semana passada, por exemplo, eu estava passando nas salas de aula para poder falar sobre o edital de bolsas de extensão. E aí eu sempre falava com eles, ó, se você tem um projeto que é na área de matemática, você não me procure, porque eu não entendo nada de matemática. Vão poder ajudar a construir um projeto de matemática? Posso, porque eu entendo, né, de projetos científicos. Então, eu posso ajudar uma pessoa a montar um projeto que seja um projeto científico, ou de extensão, ou de pesquisa, em qualquer lugar que seja. Mas, para eu orientar um trabalho desse, eu não tenho tanto conhecimento. Então, eu não vou poder fazer um trabalho tão bom, por exemplo, quanto um professor de matemática, né? Então, é uma pessoa que seria mais indicada para isso do que eu, propriamente, tá? Afinidade pessoal também é importante, porque se não gosta da pessoa, se já não foi com a cara dela, não gostou da aula dela, ela vai insistir nisso justo na hora da orientação, que é a hora que você precisa ter mais contato com essa pessoa, tá? Então, são coisas importantes a levar em consideração. Segunda coisa importante nessa relação é o respeito aos prazos, tá? Quem orienta, normalmente orienta mais de um projeto, né? Mais de um TCC, mais de um, não tem um orientando só. Essa pessoa também tem outras funções, dar aula, o trabalho em outra, né, em outra coisa. Ela precisa de tempo para poder ler as coisas que você está escrevendo. Então, é muito importante que os prazos sejam cumpridos e planejados junto com o orientador. Então, ó, dá um exemplo para vocês. Na minha tese de doutorado, o meu orientador me deu um prazo. Eu não devia falar isso, não, eu vou falar. Ele me deu um prazo e falou: você tem que me entregar até dia 15. E eu não consegui. Porque eu sou uma pessoa, né, que eu começo a escrever, e aí eu quero escrever mais, e eu fui ficando doido com aquilo. Enfim, no fim das contas, eu pensei uns 5 dias do prazo que ele tinha me pedido. Ele aceitou, né, ler o trabalho ainda assim, eu conversei com ele, claro. Outra coisa importante aqui que eu não coloquei nos slides, mas a transparência nessa relação. Falei, disse, olha, não consigo entregar no prazo que o senhor me pediu. Infelizmente, você me desculpa, eu estou tentando, mas não vai dar. Aí ele falou, tudo bem, tome aí mais uns dias então e faça. Mas isso certamente atrapalhou com que ele fizesse uma leitura mais criteriosa do trabalho. E as considerações que ele poderia ter feito me ajudariam, de repente, a não ter algumas críticas que a banca fez ao trabalho. Isso também faz parte desse processo. Tá? Às vezes a gente não consegue cumprir o prazo, mas nesse caso, transparência, gente,
é a melhor saída. Então, conversar com o orientador, com a orientadora, para dizer, olha, não vou dar conta de entregar nesse dia, posso te entregar no outro, né, 2 dias depois, tal. E aí vamos ajeitando essas coisas aí, tá? Tem uma coisa importante, é o respeito, a ética e a empatia. Empatia é uma palavra que está desgastada, né? O povo usa aí a todo momento, mas aqui nesse sentido eu gostaria que vocês levassem em consideração é esse se colocar no lugar do outro. E aí eu estou falando, ó, é apenas da relação de orientando para orientador, não. Estou falando de tudo, né? O orientador também deve se comprometer com essas coisas todas que eu estou falando aqui. Prazos, né? Respeito, ética, empatia. Por quê? O respeito é base de qualquer relação. Se você não respeita as pessoas com quem você se relaciona, normalmente isso não vai dar certo. E este é o presente aqui política. Vocês vão ver já já, né? Que eu acredito que se você estiver vendo as aulas na ordem, obviamente, você vai ver a aula de plágio depois dessa. E nessa aula de plágio, você vai ver que é um problema muito grave quando a gente copia coisas dos outros e sem dar o devido crédito, tá? Se você já assistiu a aula de plágio, porque a gente pode, né, fazer isso aí livremente, então você já entende melhor o que eu estou dizendo. Mas o plágio, ele é prejudicial para a pessoa que escreve, mas ele prejudica também a pessoa que orienta, né? Porque é ruim para um orientador não ver que um texto tinha plágio. E às vezes, infelizmente, a gente não consegue ver. E aí, às vezes, o estudante acha que, professor, passei pelo meu orientador, mas a banca de repente vai pegar. E se a banca não pegar, um dia alguém pode pegar. E aí, sabe o que acontece? Você perde, né, o seu grau lá. Então, se você plagiar no TCC, por exemplo, se você copiar trechos e trabalho de outras pessoas, e mesmo assim você conseguir enganar todo mundo, né? O crime não compensa, porque uma hora alguém pode ver os TCCs, por exemplo, já ficam publicados. Aí alguém pode pegar lá e ver, e a pessoa fala, ó, isso daqui é do meu texto, né? Já aconteceu, tá? Em várias situações aí tem casos de pessoas que perderam emprego público por conta de plágio, porque teve uma moça que se formou na UFMG, ela era reitora, parece, ela chegou a ser reitora, olha só, acho que, se não estou enganado, da Universidade Federal de Goiás. E aí, depois de 10 anos, descobriram que ela tinha 10, não sei se foi 10 anos, estou chutando datas. Muitos anos depois, descobriram que ela tinha plagiado um trabalho, doutorado que ela tinha feito na UFMG. E aí eles abriram uma sindicância e retiraram o título de doutora dela. Sem o título de doutora, ela não teria como ter passado naquele concurso, que exigia o título de doutora. E aí o que aconteceu com ela? Ela perdeu a vaga dela, provavelmente, né, vai ter que pagar uma indenização para o Estado, porque ela recebeu indevidamente recursos durante muito tempo. Então, olha a complicação que isso gera, né? Para quem faz quanto para quem orienta. Então, é a ética, né, que tem que permear essa relação entre orientador e orientandos. Você nunca copiar textos, tentar enganar, mesmo que você consiga fazer isso, depois pode dar problema, tá? E empatia aqui é no sentido da gente se colocar no lugar do outro, tanto orientador, orientadora, né, quanto vocês que estarão sendo orientados. Eu, quando oriento, eu, é óbvio que tem, né, os prazos, os cronogramas, a gente precisa seguir, mas eu entendo às vezes que o aluno tem uma vida corrida, trabalha, não consegue às vezes fazer as coisas, por isso que eu tento sempre, na medida que eu posso, flexibilizar os prazos. Agora, é, há também a necessidade, como eu disse para vocês antes, a gente ter um tempo de qualidade nesse trabalho. Senão eu não consigo fazer considerações úteis para você. Eu não consigo fazer observações que vão te ajudar. Então, se você não me dá esse tempo, né, eu acabo prejudicando o meu trabalho. Por isso que é importante se colocar também no lugar. Quanto tempo será que o meu orientador vai conseguir ler isso em um dia só? Né, ou em meio dia, às vezes, né, que eu já recebi trabalho, que eu tive meio dia para ler, né, antes de depositar lá no final, tá? Então, essas
são as principais questões que envolvem a relação orientador e orientando, tá? Não tem muito segredo, mas é importante a gente colocar sempre, porque eu sei que muitos de vocês ainda não teve contato com essa realidade e é uma realidade que já já mesmo vai estar batendo aí a porta de vocês. Beleza? Minha turma, um grande beijo então e até mais. Vamos que vamos.